Oi, olá, tudo bom? Meu nome é Cleberson, eu sou professor de empreendedorismo digital da Enjoy de Piedade e hoje eu tô aqui com você para lhe explicar um pouco mais sobre como é que funciona a abertura de uma nova microempresa no Brasil. E hoje o conteúdo ele é muito importante, ele é riquíssimo em detalhes. Eu vou te fazer três simples exigências para você continuar nessa videoaula aqui comigo, tranquilo? A primeira exigência é bem simples. Se você não dispõe de um caderno agora para anotar o conteúdo que vai ser passado durante a videoaula, por favor, pausa a videoaula, vai buscar um caderno. Quando você estiver dispondo de um caderno para assistir a videoaula, aí tranquilo, você vai lá e continua assistindo, ok? Vamos lá. Segunda exigência. Se você está num local onde você não consegue exclusivamente me entender ou você não consegue me escutar de forma perfeita e clara, por favor, saia desse local. Vá para o canto mais isolado. Se esse canto isolado for o banheiro da sua casa, eu não me importo. Eu me importo muito mais com o seu aprendizado. Tranquilo? Terceira exigência. Se você não avisou os seus pais que agora você não pode ser atrapalhado durante a minha videoaula, por favor, avise-os, porque quando começar a explicar sobre esse assunto, você vai criar uma linha de raciocínio, e se essa linha de raciocínio for quebrada, o seu conhecimento ele vai ser prejudicado e você não vai entender esse assunto que é extremamente rico em detalhes, ok? Vamos lá, vamos de fato entender um pouco mais sobre como é que funciona a abertura de uma nova microempresa no Brasil. Vamos lá, vamos passar o slide agora. Primeiro, o que é uma microempresa? No geral, uma microempresa é uma sociedade empresarial composta por um ou mais sócios. Além disso, ela precisa possuir um faturamento anual dentro de alguns limites estabelecidos por órgãos competentes. Hoje, esse faturamento foi definido como sendo por volta de 360 mil reais bruto. Ah, Kleberson, como assim? Me explica um pouco mais sobre isso. Vamos lá. Se nesse exato momento você decidiu, cara, eu quero abrir uma empresa, e você meio que deu uma previsão que a sua empresa vai faturar em torno de 60 mil reais por ano, ou até mesmo muito menos do que isso, você não vai abrir uma microempresa, mas sim você vai abrir um MEI, um microempreendedor individual. O MEI, digamos assim, é uma categoria abaixo da microempresa, tá bom? E ela, de fato, né, o MEI, ele regulamenta algumas atividades individuais, assim dando possibilidade que pequenos empreendedores tenham acesso a alguns direitos, tá, do governo, tranquilo? Vamos lá. Ah, Cleberson, eu imaginei que a minha empresa ela vai lucrar mais do que 360 mil reais por ano. O faturamento vai girar maior do que isso. Nesse caso, você não vai usar a microempresa como base, mas sim a sua empresa vai se categorizar como empresa de pequeno porte. Tranquilo? Então é bom você entender mais ou menos aonde se encaixa a microempresa. Ela está acima do MEI e abaixo da empresa de pequeno porte. Normalmente a microempresa é aquela empresa um pouco mais de bairrozinhos mais pobres, não é? É aquela lojinha do supermercado, é aquelas empresas onde fica menos gente, onde tem menos fluxo de pessoas. Tranquilo? Vamos continuar entendendo um pouco mais sobre isso. Dessa vez, nós vamos falar sobre as questões burocráticas. Eu peço a você agora muita atenção sobre as questões burocráticas. Ah, Cleberson, por quê? Porque é o seguinte, a microempresa tem questões burocráticas peculiares, diferentemente do MEI e da empresa de pequeno porte. Logo, algumas coisas na burocracia da microempresa são únicas. E eu vou falar para vocês quais são essas coisas. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, né, é deixar claro, né, que a primeira preocupação
que o empresário que decide realmente criar uma microempresa, ele vai precisar ir na junta comercial da sua cidade, tá? Para solicitar o requerimento de inserção na junta comercial. Cleberson, o que é isso? O que tu acabou de falar? Fala português, para de falar grego. Primeiramente, junta comercial é um órgão governamental que nele ele vai regulamentar algumas atividades de empresas ou empresariais, tranquilo? E lá também faz o armazenamento de inscrição dentro de uma empresa. No caso, quando uma nova empresa ela é criada, ela precisa recorrer à junta comercial da sua cidade. Aqui em Pernambuco, se eu não me engano, tem a JUSAPE, a Junta Comercial do Estado de Pernambuco, tá? Toda empresa de Pernambuco, né, pelo menos da região metropolitana, ela precisa ir até essa instituição e pedir alguns requerimentos para que ela dê início às suas atividades. Nesse momento da solicitação, a empresa, não é, a junta comercial, ela vai pedir alguns documentos. O primeiro documento que a junta comercial ela vai pedir para o empresário é o contrato social ou requerimento de empresário individual ou estatuto em 3 vias. Cleberson, como assim? Primeiro, a gente já entendeu que para a gente criar uma microempresa, não é? A gente pode ser sozinho nessa microempresa, abrir sozinho, ou ter um sócio. Se nós formos sozinhos ou tivermos um sócio, nós vamos precisar de um contrato social ou requerimento empresário individual. O contrato social é o seguinte: é nesse contrato que você vai estabelecer os direitos e os deveres de cada sócio dentro da empresa, enquanto houver realmente sociedade. No caso, se eu sou sócio do meu amigo chamado Felipe, eu digo o seguinte, que o Felipe ele vai ter tantos por cento da empresa. Isso precisa estar escrito no contrato social. Se você vai realmente ingressar, iniciar uma empresa e você é o único sócio, você vai precisar do requerimento de empresário individual, que lá você vai colocar especificamente que você é detentor de 100% de todo tipo de ação daquela empresa. Tranquilo? Também você vai precisar da cópia autenticada do RG e CPF de um ou mais sócios, tranquilo? Também, dentro da junta comercial, você vai receber 2 coisinhas. A primeira é o requerimento padrão, tá? Requerimento seria uma ficha que a junta comercial ela vai dar para o empresário para ele preencher esse requerimento, tá? Vai ser apenas uma via. Essa via fica na junta comercial. Essa via não fica com o empresário, tá? Que na junta comercial ela vai armazenar esse requerimento padrão para ela legitimizar aquela empresa no poder legislativo do Brasil. Também vai ter o FCN, a Ficha de Inscrição Nacional, modelo 1 e 2 em uma via. Lá também você vai receber essa ficha de cadastro nacional, tá? O modelo 1 e 2, para você também preencher. Isso tudo fica na junta comercial armazenado, digamos assim, seria o banco de dados da junta comercial. Lá fica o banco de dados de todas as empresas. Por exemplo, quando o Procon ele quer caçar alguma empresa ou algo do tipo, não é? Porque está recebendo muitas reclamações, ele vai diretamente à junta comercial da cidade buscar mais informações sobre aquela empresa. Tranquilo? Também, dentro da junta comercial, no momento da inscrição, você vai ter que pagar algumas taxas. Essas taxas vão ser pagas através do DARF. O DARF é o Documento de Arrecadações de Receita Federal. Meio
que, dependendo do tipo de empresa, né, da sua área de atuação, vai ter alguma taxa específica para você. E você precisa pagar na hora, na junta comercial. Tranquilo? Após tudo isso, a empresa ela vai receber o NIRE, Número de Identificação do Registro da Empresa. Eu posso dizer o seguinte, vamos assemelhar o que é esse número. Quando um bebê nasce no Brasil, ele recebe a certidão de nascimento, correto? Quando a empresa ela faz todo esse passo do contrato social, da cópia do RG-CPF, o requerimento padrão, a ficha de inscrição nacional e o pagamento da taxa do DARF, ela vai receber esse número que possa semelhar ao nascimento dessa empresa. Você entende? No caso, a empresa agora, ela nasceu juntamente à junta comercial do estado, por exemplo, de Pernambuco. Ok? O próximo passo é a empresa buscar o seu CNPJ. Para quem não sabe, o que é CNPJ? É o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Vamos de novo, vamos fazer a comparação. O CPF é o Cadastro de Pessoa Física. Vamos lá. Quando você nasceu, você recebeu uma certidão de nascimento. Essa certidão, ela não comprova que após isso, após o nascimento, você continuou vivo. É o CPF que dá a entender que você ainda está vivo no Brasil. Por exemplo, quando uma pessoa morre, o CPF dela é cancelado, entendeu? A inscrição dela é cancelada. Logo, a gente pode entender que o CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele é que vai dar um entendimento que a empresa realmente continuou funcionando após a inscrição na junta comercial. Tranquilo? Eu espero que você tenha entendido tudo isso. Bom, agora, falando um pouco mais sobre as questões burocráticas. Vamos lá. Antes mesmo de você iniciar todo aquele processo que a gente já tinha visto, é preciso definir a atividade de atuação que a empresa adotará. De acordo com o CNAE, é importante entender muito bem esse momento, pois a classificação escolhida será utilizada na tributação e fiscalização das atividades da empresa. O CNAE, para você entender um pouco mais sobre esse assunto, é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. No caso, é lá onde você vai entender o quanto a sua empresa vai pagar de taxa. Vamos supor, eu quero ser uma prestadora de serviços. Eu vou pagar X taxa. Eu quero ser uma indústria. Eu vou pagar Y taxas. O CNAE é lá que faz toda uma tabela, tá? Que diz quanto cada área de atuação vai custar para os bolsos dos empresários ou do empresário, tranquilo? O ideal é que você estude um pouco mais sobre os regimes de tributação no Brasil, porque cada um se encaixa em determinados casos. Você tem que entender que a partir do regime de tributação é disso que vão tirar as fiscalizações e as taxas do seu negócio. Atualmente no Brasil existem 3 tipos de regime de tributação: o lucro presumido, o lucro real e o simples nacional. Eu não vou entrar nesse assunto específico, porque isso vai vir para uma outra aula sobre taxas e juros, que eu entro exclusivamente sobre taxas que o empresário vai ter para abrir uma empresa, entre outras coisas, tranquilo? O próximo passo é referente à obtenção da inscrição estadual ou o registro municipal. Saiba que a inscrição, que é o registro concedido pela Secretaria Nacional da Fazenda, é obrigatório apenas para negócios que têm atividade afins
a produção de bens ou a venda de mercadorias. Entenda uma coisa, essa parte da burocracia que eu estou falando com você é muito matemática. É nesse momento que muitos empresários brasileiros se perdem. No caso, eu tenho que sim definir a atividade que a minha empresa atuará, tá? Seguir um regime de tributação é, ideal para a minha empresa e também eu preciso fazer inscrição na Secretaria Estadual da Fazenda para que eu possa realmente vender aquele produto. No caso, vamos dar um exemplo. Se eu estou fabricando essa caneca, eu vou ter que seguir, tá, uma taxa da fabricação dessa caneca. E essa taxa vai ser um valor pago à Secretaria Estadual da Fazenda. Se no caso eu estou vendendo essa caneca, eu não fabriquei-a, eu vou ter outra taxa que vai ser paga esse valor novamente para a Secretaria Estadual da Fazenda. Uma empresa que ela não paga esse tipo de taxa, ela está trabalhando fora da legalidade. Não é ideal você realmente trabalhar nesse tipo de empresa, tranquilo? Para você entender um pouco mais sobre a inscrição estadual ou registro municipal da Secretaria Estadual da Fazenda, ela é obrigatória para setores industriais, comércio, comunicação, energia e serviço de transportes intermunicipal. No caso, se a sua empresa ela está atuando como indústria ou comércio, comunicação ou energia e serviço de transportes intermunicipal, ela precisa obrigatoriamente fazer esse registro. Por quê? Porque é nesse registro que você vai ter outra inscrição dentro do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Essa solicitação precisa ser feita pelo contador da empresa e pode ser feita via internet. Um ponto de atenção é que em alguns estados a inscrição estadual poderá ser solicitada somente após o pedido de alvará de funcionamento da sede da empresa. Aqui em Pernambuco, não. Você pode fazer a inscrição antes de fato realmente ter o alvará de funcionamento. Tranquilo? É interessante você entender que essas questões burocráticas, uma leva a outra. Primeiro, você precisa definir a atividade que a sua empresa atuar, para depois definir o regime de tributação que a sua empresa realmente vai seguir, para você depois fazer inscrição, tá, na Secretaria Estadual da Fazenda, para que com isso, se você tiver em alguns setores como indústrias, comércio, comunicação, energia e serviços de transportes intermunicipal, você conseguir também fazer a inscrição do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Vocês entendem que um liga o outro, tá? Se você não define a atuação da sua empresa, você não consegue também definir qual regime tributário ela vai seguir, logo você também não consegue fazer a sua inscrição na Secretaria Estadual da Fazenda e também não consegue o seu inscrição no ICMS. Então, é importante você entender sobre isso, tá bom? Se for possível, entenda que é um efeito dominó e é muito importante você fazer todo esse passo a passo para você conseguir realmente estar trabalhando a legalidade no Brasil. Bom, falando novamente sobre questões burocráticas, eu tenho que falar com vocês sobre as questões burocráticas referentes ao alvará do Corpo de Bombeiro e o alvará de funcionamento. Sim, existe alvará do Corpo de Bombeiro e alvará de funcionamento. O alvará do Corpo de Bombeiro fornecerá uma avaliação do grau de risco da edificação, sendo que o prédio somente será liberado conforme o resultado dessa análise. Vamos lá. O alvará do Corpo de Bombeiro, ele vai analisar se o prédio em que sua empresa está alocada realmente está seguindo as normas previamente estabelecidas para o regimento da sua empresa ou área de atuação.
No caso, vamos dar um exemplo, eu estou trabalhando com frigoríficos. Logo, eu já imagino que eu preciso ter uma rede elétrica muito bem consistente, preciso ter câmeras frias que realmente estejam na temperatura ideal, entre outras coisas. Se durante a avaliação, né, do prédio em si, durante o corpo de bombeiros, na avaliação deles, for constatado alguma irregularidade, o prédio precisará seguir novamente em reformas. Tranquilo? Depois disso, né, existe o alvará de funcionamento, que é uma licença prévia do município para o funcionamento do negócio. Cleberson, como assim? Tá? Primeiro, você vai ter que passar pelo alvará do Corpo de Bombeiros para a liberação do prédio, para depois você conseguir o alvará de funcionamento provisório, para depois você conseguir realmente o alvará definitivo, entendeu? No geral, para você entender a documentação necessária para fazer o processo de obtenção do alvará de funcionamento, que é o último nesse caso, é o seguinte: o formulário de cadastro na prefeitura, tá? Também a consulta prévia de endereço aprovada, tá? A cópia do contrato social, cópia do CNPJ e laudo dos órgãos de vistoria quando for necessário. Tranquilo? Ok, vamos continuar. Bom, vamos falar agora um pouco mais sobre funcionários e notas fiscais. Para que você possa realmente fazer a contratação de funcionários para sua microempresa, você vai precisar fazer um cadastro na Previdência Social. Ah, Cleberson, por quê? Porque você precisa estar ciente e se responsabilizar em relação às obrigações trabalhistas para com eles. Só para deixar claro, tá bom? Você realmente vai precisar fazer esse cadastro, mesmo que você seja o único trabalhando na sua microempresa, você tem um prazo de até 30 dias para, de fato, fazer o cadastro em qualquer agência da Previdência Social como empresa, tá bom? É para deixar isso claro. Se existe alguma empresa que você já trabalhou e ela não fez nenhum cadastro da Previdência Social, ou ela não deu nenhum lacto na sua carteira de trabalho, ou não fez nenhum contrato com você, desconfie. Essa empresa não estava trabalhando na legalidade. Por fim, só vai faltar você realmente ter um amparo fiscal. Para que a empresa possa funcionar plenamente, então será necessário solicitar a autorização para autenticação de livros fiscais, juntamente com a impressão de notas fiscais. No caso, você vai precisar ir na Receita Federal e fazer uma solicitação. Cleberson, como é que eu faço essa solicitação? Quais são os documentos que eu preciso levar? Eu não consegui achar essas informações pelo seguinte motivo: dependendo do estado da Receita Federal, no caso aqui de Pernambuco, e também do tipo de empresa que você vai estar tendo como área de atuação, você vai ter documentos específicos para estar levando até a Receita Federal para poder fazer essa solicitação, tá bom? Eu não consegui buscar todos esses documentos porque realmente eles não deixam isso exposto para todo mundo, tranquilo? Você precisaria ligar para a Receita Federal e fazer o pedido desse tipo de informação, ok? Bom, como último conteúdo da videoaula de hoje, eu vou fazer com você um passo a passo rápido. No caso, vou relembrar todos os passos que a gente seguiu para hoje nós podemos abrir uma microempresa no Brasil. Primeiro, defina a atividade econômica que a empresa mais se encaixa. Segundo, escolha um regime de tributação. Terceiro, obtenha o NIRE na junta comercial. Quarto, solicite o CNPJ junto à Receita Federal. Quinto, obtenha a inscrição estadual ou registro municipal. Sexto, solicite o alvará de funcionamento e o do Corpo de Bombeiros. Sétimo, faça o cadastro na Previdência Social. Oitavo, obtenha o amparo fiscal. Bom,
Esses são todos os passos que você precisa para hoje abrir uma microempresa no Brasil. Eu espero que realmente você tenha gostado da videoaula de hoje. Por favor, responda a atividade do formulário do Google Classroom. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo para que eu possa lhe responder, até mesmo fazer uma videochamada com você particular para explicar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigado. Tchau, tchau.